estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Como é que vocês estão aí de seus lares? Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será a respeito de sólidos geométricos. Já ouviram essa palavra? Sólidos geométricos? Vamos conversar bastante a respeito dos sólidos geométricos na aula de hoje. Mas, antes de começarmos essa conversa, que espero que vocês gostem bastante, vamos reforçar alguns cuidados que precisamos manter em relação à pandemia, à Covid-19. Esses cuidados precisam ser mantidos. O distanciamento social, o uso da máscara, a higiene das mãos. Precisamos manter todos esses cuidados, todos os dias, em todos os ambientes em que estamos. Trouxe aqui o lembrete de duas estudantes, a Eunice e a Nilce, lá da Escola Municipal Vila São José. Observem o distanciamento social sendo mantido e o uso da máscara. E prestem atenção de que são estudantes que estão dentro do espaço escolar. Diferente de você aí hoje, neste momento, que está em sua casa acompanhando as aulas. Trago também a imagem de um estudante da EJA, o senhor Amazor de Araújo, lá da Escola Municipal Colombo. Observem o uso da máscara. São cuidados que precisamos manter em todos os momentos. A pandemia ainda não acabou. Mas vamos voltar ao nosso assunto da aula de hoje, sólidos geométricos. Observe. Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais. O que seriam objetos tridimensionais? Todos esses objetos que trago aqui em minha mesa são objetos tridimensionais. Quando pensamos em sólidos geométricos, podemos dizer que tem três tipos de sólidos geométricos. Aqueles que são chamados de sólidos quaisquer, os que são chamados de corpos redondos e os que são chamados de poliedros. Aqui nesta mesa nós temos corpos redondos e nós temos poliedros. Mas todos eles são sólidos geométricos. Deixa eu perguntar a você, estudante. Este sólido geométrico aqui, ele é um corpo redondo. Ele se classifica como corpo redondo. Você sabe me dizer qual é o seu nome? Que nome damos a este sólido geométrico? Ele é uma esfera. É um sólido geométrico classificado como um corpo redondo. Tenho aqui também mais uma esfera. Um corpo redondo. E esta forma geométrica? Encontramos ela em nosso dia a dia, em diversos objetos que usamos. Mas qual é o nome deste sólido geométrico? Ele é um corpo redondo e ele se chama cilindro. Temos mais um corpo redondo aqui, que também é algo que encontramos com bastante facilidade em alguns objetos. Quando pensamos no trânsito, sempre encontramos alguns objetos que têm o formato deste corpo redondo. Ele se chama cone. Bom, e quando pensamos nos poliedros, que são uma classificação dos sólidos geométricos, nós temos, por exemplo, o prisma,
ele é um prisma de base triangular, é um sólido geométrico. Tenho mais um exemplo dele aqui. O dodecaedro, ele é um poliedro, mas pensando neste momento que ele é também um sólido geométrico. Dodecaedro. Vamos escrever todas essas palavras hoje durante a nossa aula. O nome desses sólidos geométricos. Uma pirâmide oblíqua de base quadrada. Uma pirâmide oblíqua. Por que oblíqua? Porque ela está inclinada. Ela não é uma pirâmide que fica reta. Então, uma pirâmide oblíqua de base quadrada. A base dela é um quadrado. Uma pirâmide de base hexagonal. Ó, uma pirâmide de base hexagonal, pois nós temos na base um hexágono. Iremos conversar a respeito de tudo isso. O cubo, que a maioria das pessoas conhece e chamam ele de dado, porque o dado tem o formato de um cubo. Um tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular, e o icosaedro. É um poliedro que tem 20 faces. Imagino que vários dos nomes e dos sólidos geométricos que apresentei aqui a você já conhece, né? Aqueles que não conhecem, iremos ainda conversar e iremos escrever estes nomes aí em seu caderno na aula de hoje. Mas tem uma informação importante a respeito de sólidos geométricos que preciso compartilhar com você. Quando pensamos, por exemplo, nessa pirâmide aqui, que é um sólido geométrico classificado como um poliedro. Qual a característica de um sólido geométrico? Por que ele é tridimensional? Porque ele tem 3 dimensões. Ou seja, ele tem comprimento, ele tem largura e ele tem altura. Por isso ele é tridimensional, porque ele possui 3 dimensões. Se vocês observarem todos os sólidos geométricos que apresentei aqui, embora eu tenha comentado com vocês que alguns são poliedros, alguns são corpos redondos, tem outros tipos de sólidos geométricos que chamamos eles de sólidos quaisquer, porque eles não têm um nome específico, mas não tenho aqui para apresentar a vocês. Mas a característica de todos eles é que todos são tridimensionais, ou seja, todos possuem comprimento, largura e altura. Se pensarmos, por exemplo, nessa pirâmide aqui oblíqua de base quadrada. Bom, ela tem o seu comprimento, ela tem a sua largura e ela tem a sua altura. Então, ela tem as 3 dimensões. Então, podemos classificá-la como um sólido geométrico, certo? Bom, trouxe aqui na tela também alguns exemplos de alguns sólidos geométricos, né? Para que você possa estar observando as diferentes maneiras de eu estar representando e apresentando a você, estudante, os sólidos geométricos, ok? Mas aí pergunto a você, estudante, e comentei que vários desses sólidos geométricos você já conhece. Eu também já conheço. Alguns têm uns nomes um pouco diferentes e que vamos nos familiarizando com eles no decorrer de nossa aula de hoje. Mas, onde encontramos em nosso dia a dia, onde encontramos esses sólidos geométricos? Você, ao observar a demonstração que fiz de um sólido geométrico, de um outro sólido geométrico, você já foi pensando em objetos que você tem aí em sua casa ou no seu trabalho,
onde eles têm o mesmo formato desses sólidos geométricos que comentei aqui com você? Já conseguiu fazer essa identificação? Vamos pensar onde podemos encontrar? Vamos fazer essa tentativa juntos? Bom, onde encontramos estes sólidos geométricos? O que você acha, estudante? Nessas duas imagens que estou apresentando. Uma imagem muito comum de casquinhas de sorvete e uma imagem muito comum para os moradores da capital do Paraná, Curitiba, onde nós temos alguns pontos de ônibus neste formato. Alguma relação com alguns desses sólidos geométricos aqui? Vamos pensar? Tenho certeza de que você já identificou. Olhem só, quando pensamos na casquinha do sorvete, a casquinha do sorvete tem o formato do cone, um sólido geométrico, classificado como um corpo redondo. Olha, a casquinha do sorvete tem o formato de um cone. Observe na imagem do prédio que tem ao lado desse ponto de ônibus. O formato desse prédio, eu tenho aqui este formato deste sólido geométrico. Você sabe como se chama esse sólido geométrico? Paralelepípedo. Então, observem que a construção desse prédio tem o mesmo formato de um paralelepípedo, que é um sólido geométrico classificado como um poliedro. Olhem só. Vamos ver se encontramos mais alguma relação? Ao fundo da tela nós temos um outro prédio, uma outra construção, também no formato do paralelepípedo. A diferença é que na tela anterior nós temos o paralelepípedo nesta posição e nesta outra imagem aqui nós temos o paralelepípedo numa posição diferente. Então, nós temos aqui um poliedro. A imagem do tubo do ônibus. A imagem do tubo do ônibus nos remete à lembrança deste sólido geométrico aqui, que é o cilindro. Olha só, gente, como o nosso dia a dia, para os moradores da capital e que costumam entrar neste tubo de ônibus todos os dias, você está adentrando a um sólido geométrico, pois ele tem a forma de um cilindro. Que interessante, não é mesmo? Bom, temos o ônibus. Todos os ônibus têm a mesma semelhança, a sua mesma forma. Todos eles representam o formato de um paralelepípedo. Já tinham pensado nisso? Quando vocês olham para um ônibus, olha, ele tem o formato de um sólido geométrico, que se chama paralelepípedo. Olha a geometria aí totalmente vinculada, atrelada ao nosso dia a dia. Será que acabou? E aí nós chegamos na bola do sorvete, que tem o formato de uma esfera. Olhem só. Sólidos geométricos encontrados em nosso dia a dia. Será que acabaram as imagens que consegui encontrar para demonstrar a você como o seu dia a dia está em volta, atrelado a sólidos geométricos? Vamos observar? Trago mais duas imagens. E aí, estudante?
Conseguiu encontrar outros sólidos geométricos nessas duas imagens? Muito bem. Lá no topo, aonde nós temos como se fosse um terraço, uma cobertura em azul, nós temos o formato de uma pirâmide não oblíqua como essa. Essa é uma pirâmide oblíqua. Aquela ali é uma pirâmide reta de base quadrangular. Temos aí um sólido geométrico, uma pirâmide de base quadrangular. Quando eu digo de base quadrangular, quer dizer que em sua base nós temos um quadrado, tá? Bom, nós temos novamente o formato nesta outra cobertura aqui desta construção, também o formato de uma pirâmide de base quadrangular, aonde a sua altura difere da imagem anterior. Por isso uma parece mais baixa, diferente da outra, mas não. Ela só apresenta uma altura menor, mas também uma pirâmide de base quadrada. Temos neste pedaço aqui dessa construção um outro sólido geométrico que não estamos medindo, mas poderíamos dizer que ou ele se assemelha ao cubo ou ele se assemelha ao paralelepípedo. Um ou outro é a relação com o sólido geométrico. E olhem só, o passarinho está em um galho, em um caule de uma árvore. Observem que quando eu olho para aquilo ali, para aquele caule ali, eu nada mais tenho do que o formato do cilindro. Olha o sólido geométrico na natureza. Cilindro aqui também, o formato de um cilindro maior. Então, até na natureza, nós encontramos sólidos geométricos o tempo todo. Não é magnífico? Muito bem, estudante. Bom, agora é com você. Eu trouxe 4 imagens e demonstrei a você os sólidos geométricos que se apresenta ou se assemelha nestas imagens. Agora é com você. Liste alguns dos sólidos geométricos que você encontra ao seu redor. Você não vai escrever o nome do sólido geométrico. Isso nós ainda faremos na aula de hoje. Mas, por exemplo, uma bola. Uma bola ela se assemelha a um sólido geométrico. No teu caderno, você irá escrever bola. Mas observe ao seu redor, aí aonde você está, ou pense em outros ambientes que não está aí ao seu redor. E faça a relação destes objetos ou dessas imagens que você vai lembrar ou que você esteja vendo desses objetos e escreva aí em seu caderno. Depois nós iremos comentar a respeito de semelhança em relação a qual sólido geométrico. Vou dar um tempo para que você copie essa questão no seu caderno e resolva.
Prontinho, estudante? Sua lista está pronta aí em seu caderno? Bom, eu também fiz essa tarefa de casa. Listei alguns dos sólidos geométricos que eu consegui lembrar e fazer a relação com alguns objetos que encontrei ao meu redor ou que lembrei de sua existência. Vamos ver se os meus objetos são alguns do que você escreveu aí em seu caderno? Vamos lá? Bom, sólidos geométricos que você pode encontrar ao seu redor. Eu listei e vamos ver se tem relação com os que você listou aí. Pilha. A pilha é um objeto muito comum que se assemelha ao cilindro. Caixa de fósforo se assemelha a um paralelepípedo. Livro, também um paralelepípedo. A bola se assemelha à esfera. O ônibus, nós já havíamos comentado anteriormente, um paralelepípedo. A rolha é a mesma semelhança da pilha, de um cilindro. E aí, algum desses objetos que listei aqui até agora, você também observou e escreveu aí em seu caderno? Eu tenho uma segunda coluna. E aí, em seu caderno, ficaram quantos objetos? Quantos você conseguiu observar ao seu redor ou que você se recordou e escreveu aí? Caixa de sabão em pó. Tem o mesmo formato, se assemelha muito a um paralelepípedo. Lata de refrigerante ou qualquer outra lata, lata de óleo ou lata de alguma outra bebida. Cilindro. Borracha e armário tem a semelhança de um paralelepípedo. Botijão de gás. O botijão de gás ele se assemelha também a um cilindro, com algumas diferenças, mas se formos compará-lo ou classificá-lo em relação a qual sólido geométrico, ao cilindro. Caixa d'água. Bom, a caixa d'água pode se assemelhar a um paralelepípedo ou, dependendo de quantos litros tem essa caixa d'água, ela também pode se assemelhar ao cubo. Olha aí quanta coisa encontramos dentro de nossos lares e está totalmente relacionado com sólidos geométricos. Viram quanta relação? Além daquelas imagens que apresentei anteriormente, como podemos encontrar em coisas tão comuns, a caixa de sabão em pó, o armário, quantos armários temos em casa? E ele se assemelha a um sólido geométrico que estou apresentando a você hoje, que chamamos ele de paralelepípedo. Assim como a caixa d'água, o botijão de gás, a pilha, a rolha, todos eles têm o mesmo formato de um cilindro. Olha só a geometria totalmente relacionada à nossa aula. Bom, trago agora para você como escrevemos essas palavras. O paralelepípedo, aqui, paralelepípedo. Observe bastante como se escreve esta palavra, porque eu vou pedir para que você, estudante, depois, na sequência, escreva alguns destes sólidos geométricos aí em seu caderno. Então, preste atenção em como escrevemos paralelepípedo. O cubo,
o cubo, o cone. São palavras simples, né? Cubo, cone. Paralelepípedo é uma palavra um pouco mais complexa de se escrever, mas são sílabas simples. Paralelepípedo. Não se esqueçam do acento no pi. Bom, ainda trago a pirâmide de base quadrangular. Tenho aqui, embora ela seja uma pirâmide oblíqua, mas tenho aqui, olha, uma pirâmide de base quadrangular. Observem como se escreve. E a pirâmide de base triangular. Eu tenho aqui apenas o tetraedro. Ele é um pouquinho diferente da pirâmide de base triangular, pois todas as suas faces são iguais. Mas iremos conversar isso em uma próxima aula. Então, pirâmide de base quadrangular e pirâmide de base triangular. Observem que as duas terminam no gular. Bom, cilindro, esfera, dodecaedro. O dodecaedro, ele tem 12 faces. Mas iremos também conversar a respeito dele em nossas próximas aulas. Comentei com vocês sobre vários sólidos geométricos, apresentei a escrita de vários deles, embora acredito que não tenha apresentado de todos que trouxe aqui para demonstrar a vocês hoje. Bom, agora vou pedir que você escreva em seu caderno alguns dos nomes desses sólidos geométricos apresentados. Então, todos que você for se lembrando. Alguns são bem fáceis, sei que vocês sabem, né? Aqui também. Alguns sei que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de tentar lembrar a palavra, mas faça essa escrita no seu caderno, eu vou fazer a correção e se estiver errado, eu vou esperar você fazer essa correção, ok? Olha, aqui... Não vou comentar com você o nome, pois quero que você escreva. Ok, estudante? Um tempinho para que você faça essa escrita aí no seu caderno.
Vamos lá, estudante, conferir o nome dos sólidos geométricos que você escreveu aí em seu caderno? Muito bem. Dodecaedro. Pirâmide de base triangular. Cone. Pirâmide de base quadrangular. Cubo. Esfera. Paralelepípedo e cilindro. Viu como é fácil? Apresentei em apenas uma tela todos os sólidos geométricos que havia escrito anteriormente aqui. Dodecaedro, pirâmide de base triangular, cone, pirâmide de base quadrangular, cubo, esfera, paralelepípedo e cilindro. Fácil, não é mesmo? Vamos continuar. Bom, agora observe as imagens de objetos que lembram a forma de alguns sólidos geométricos. Mas vou pedir para que você olhe para a imagem e já tente relacionar a qual sólido geométrico esta imagem se assemelha. Vamos lá? Muito bem. Na primeira imagem, nós temos o cilindro. Ok, estudante? Na segunda imagem, nós temos a semelhança com o paralelepípedo. Paralelepípedo. Depois, comentei com vocês no início da aula
a respeito de algumas sinalizações do trânsito, onde nós encontramos com bastante frequência este objeto que se assemelha ao cone. E na última imagem nós temos o planeta Terra, que quando olhamos para o planeta sem muita relação, podemos dizer sim que ele se assemelha a uma esfera. Mas, na verdade, o planeta Terra, quando pensamos nele, dizemos normalmente que ele é uma esfera não perfeita, porque no hemisfério norte e sul ele é achatado. Então, na verdade, o planeta Terra ele tem o formato de um geóide. Mas, quando não temos essa informação, costumamos dizer que ele se assemelha a uma esfera. Mas é um pouco diferente, pois nessas duas posições aqui ele é achatado. Na verdade, ele tem o formato de um geóide, tá? Mas, para quem não sabe sobre este outro sólido geométrico, o geóide, ele vai dizer que o planeta Terra se assemelha à esfera. Mas quando pensamos em um sólido geométrico, precisamos pensar numa outra situação que é muito comum quando estamos falando de um corpo redondo, ou de um poliedro, ou de qualquer sólido que não tenha um nome específico, que são as planificações destes sólidos geométricos. As planificações de um sólido geométrico, ela nada mais é do que a apresentação de todas as formas que constituem essa superfície em um plano. O cubo, por exemplo, que é a imagem que trago a vocês, e trago sua planificação, o cubo ele tem muitas faces e essas faces são todas iguais. E é bem fácil de fazer essa observação quando nós olhamos para a sua planificação. O cubo é um sólido geométrico que tem 6 faces e esta é a sua planificação. Assim como nós encontramos a diferentes planificações dos demais sólidos geométricos. E aí pergunto a você, estudante, por exemplo, quando olhamos para estas planificações aqui, seriam planificações de quais sólidos geométricos? Ao observar, ao olhar para ela, você saberia responder a qual sólido geométrico estas representações se referem? Olhem só, na primeira imagem, nós temos a planificação de quem? Do dodecaedro, da pirâmide de base triangular ou da pirâmide de base quadrangular. O que você me diz, estudante? Então, a primeira planificação é de uma pirâmide de base triangular. Depois, nós temos a planificação de uma pirâmide de base quadrangular. E, por último, nós temos a planificação do dodecaedro, que é um poliedro que tem 12 faces. É fácil de identificar, não é mesmo, estudante? Nós vamos continuar na próxima aula conversando a respeito de corpos redondos, de sólidos geométricos e no final de nossas aulas você estará pronunciando com muita facilidade o nome de todos esses sólidos geométricos. Bom, nossa aula se encerrou. Espero que você tenha gostado de nossa conversa a respeito de sólidos geométricos e nos encontramos em nossa próxima aula. Até, pessoal!